Uma pergunta rápida: quantas metas você estabeleceu no começo desse ano e quantas delas você já deixou pelo caminho e desistiu completamente delas? Se você refletiu, eu tenho uma boa notícia para você. Ainda dá tempo de virar o jogo. Hoje eu vou te mostrar o método do livro Um Ano em 12 Semanas, que pode salvar o seu ano e te ajudar a conquistar em 3 meses o que você não conquistou no ano inteiro até agora. Vamos lá? O conceito de um ano em 12 semanas. O livro Um Ano em 12 Semanas parte de uma observação simples. Planejar um ano inteiro de metas e objetivos quase nunca funciona. Isso porque o prazo de 12 meses é um tempo longo demais, que cria a falsa sensação de segurança. Quando o tempo parece abundante, a nossa tendência natural é procrastinar, adiar decisões e acumular atrasos. Lembra aquele trabalho que você tinha que entregar em 3 meses na universidade e que você deixava só para você começar na última semana? Pois é, esse é um exemplo claro do fato de que quando a gente tem tempo de sobra, a nossa tendência é procrastinar até o último momento em que não dá para procrastinar mais. É por isso que os autores do livro propõem uma mudança radical: encurtar o horizonte de planejamento de 12 meses para 12 semanas. Em outras palavras, cada ciclo de 3 meses deve ser tratado como um ano completo. Isso gera urgência, foco e clareza, aumentando as chances de execução real. Logo, um ano em 12 semanas significa exatamente isso: você transformar 12 semanas em um ciclo de um ano completo. Cada um desses ciclos, portanto, vai equivaler a um ano, e a cada final desse ciclo você vai reavaliar o ciclo que passou e recomeçar um ciclo de 12 semanas novamente. No caso, em um ano normal de 12 meses, nós teríamos 4 ciclos desse um ano em 12 semanas. E por que essa lógica ela é muito importante? Primeiro, porque ela transforma completamente a nossa maneira de agir. Porque, como eu disse, quando a gente tem muito tempo, a nossa tendência é procrastinar as ações até o último momento possível. Já se você estabelecer metas, objetivos para um plano de 12 semanas, que são 3 meses, você sabe que aquele período ele vai chegar mais rápido do que aquela meta que você estabeleceu no começo do ano e que você só precisa realizar ela ao final de 12 meses. Quando o ciclo de tempo é menor, isso faz com que a gente tenha mais urgência para realizar as ações, porque você sabe que aquela ação ela vai chegar mais rápido do que aquela meta que você só precisa cumprir lá no final do ano. Um outro ponto também é que se 12 semanas equivalem a um ano, isso significa que cada semana ela tem um peso muito grande, porque ela representa quase 10% do seu ano de 12 semanas. Então você sabe que se você não cumprir direito as suas obrigações daquela semana específica, você sabe que você estará tendo um déficit de 10% no seu desempenho. E isso vai dar um peso enorme a cada decisão sua, porque você sabe que cada ação que você executa, ela importa e muito. E caso você ainda esteja em dúvida, aqui vão alguns outros benefícios desse método do um ano em 12 semanas. O primeiro, conforme a gente já falou bastante, é a clareza, porque você sabe exatamente o que você precisa fazer semana a semana para você conquistar a sua meta daqui a 12 semanas. E isso é muito importante porque você sabe exatamente o que você precisa fazer e isso faz com que você se mova a realizar uma ação, porque é muito claro o que você precisa fazer. O segundo benefício é a urgência, porque com prazos menores, isso elimina a procrastinação e nos move a agir. O terceiro ponto é a flexibilidade, então ao final de cada ciclo você pode reajustar a sua rota e pensar em maneiras diferentes de fazer as coisas, ao invés de ficar sempre esperando o janeiro do próximo ano para você repensar toda essa questão das suas metas. Então a cada 3 meses você tem a possibilidade de avaliar o que deu certo, o que não deu certo e ajustar para os próximos meses. Um outro ponto importante são os resultados rápidos, porque você avança em menos tempo e com mais consistência, porque como você dividiu o seu progresso em blocos de 3 meses, isso vai fazer com que, se você cumprir tudo certo, isso vai fazer com que a cada 3 meses você tenha bons resultados, e isso é algo que vai te motivar a ter mais consistência. Um último ponto importante é a confiança, porque conforme você for vendo o seu progresso, isso vai te dar motivação para você continuar. A seguir, a gente vai conhecer a parte mais poderosa desse método, que é o plano de ação para 12 semanas. Só que antes, ter um sistema que simplifique tudo isso é fundamental, porque não só adianta ter o método, é preciso que você tenha um lugar confiável para você organizar os seus planejamentos, os seus hábitos, as suas metas e rastrear o seu progresso. E é aqui que o Flynel Produtividade entra. Nele, você pode planejar as suas semanas, criar bons hábitos e metas de forma fácil, além de acompanhar o seu progresso com estatísticas que
vão te ajudar a manter a motivação e o foco. E se você quiser baixar o Flynow de forma grátis, o link vai estar na descrição. O plano de 12 semanas na prática. O planejamento de 12 semanas ele vai seguir uma lógica direta. O primeiro passo é você definir metas específicas. Então, nada de definir promessas vazias, como por exemplo, quero melhorar minha saúde. O ideal é que você defina metas mensuráveis, como por exemplo, quero perder 4 quilos em 12 semanas, ler 6 livros em 12 semanas ou economizar R$3.000 em 12 semanas. O segundo ponto é você desdobrar essas metas em ações semanais. Então, para cada meta, é preciso que você traduza ela em ações concretas semana a semana. Então, por exemplo, se você deseja juntar R$3.000 em 12 semanas, que são 3 meses, isso significa que você precisa juntar R$250 por semana. Terceiro ponto é você acompanhar o seu progresso. Ao final de cada semana, é preciso que você avalie o que foi feito, o que não foi, para você entender isso e melhorar. Então, por exemplo, o que funcionou bem essa semana? Onde eu falhei e por quê? O que pode ser melhorado na próxima semana? Essa reflexão contínua, ela gera aprendizado e crescimento, gerando um loop de melhoria constante. Por fim, o quarto passo é você manter o foco. O segredo é que você não se perder em várias metas, porque o método 12 semanas ele propõe que você tenha uma espécie de foco radical focando em poucas prioridades. Então nada de você definir 6 metas para suas 12 semanas. Você pode começar talvez com no máximo 1 ou 2 ou 3 para você ter mais essa capacidade de concentrar sua energia em menos coisas para você conquistar resultados melhores. Agora vamos conhecer alguns exemplos de como você pode colocar isso na prática. Então, por exemplo, na área saúde, ao invés de você prometer algo vago como ficar em forma, você pode ter como meta perder 4 quilos em 12 semanas ou, por exemplo, correr 5 km sem parar ao final de 12 semanas. Na área carreira, ao invés de ter uma meta vaga como crescer na empresa, você pode definir metas mais específicas, como, por exemplo, concluir um curso de especialização ao final de 12 semanas ou aumentar a minha produtividade em 20%, se isso for uma coisa fácil para você medir. Na área finanças, trocar a meta vaga de economizar dinheiro pela meta mais específica de juntar R$3.000 ao longo de 12 semanas, juntando R$250 por semana. Projetos pessoais. Então, ao invés de definir a meta vaga de escrever um livro, você pode definir uma meta de escrever 50 páginas ao longo de 12 semanas. Após isso, basta você anotar essas suas metas para 12 semanas, essas metas semanais, essas ações semanais e seus desdobramentos no Flynow Produtividade, acompanhar a sua evolução semana a semana para você fazer os ajustes quando for necessário. Um Ano em 12 Semanas é um livro que transforma completamente a forma como a gente enxerga o tempo. A mensagem central aqui é a de que você não precisa esperar 12 meses para você transformar a sua vida, já que é possível você fazer isso em ciclos curtos e focados de 12 semanas. E quando você aplica esse método, cada semana, cada ação semanal ela ganha importância, a procrastinação ela perde força e o senso de responsabilidade aumenta. E o resultado ele é muito simples. Você realiza mais em 3 meses do que você realizava antes em um ano de promessas não cumpridas. Um ponto importante para você também conseguir sustentar esse método de 12 semanas é ter mais disciplina. E se você quiser entender como você pode desenvolver a disciplina de forma fácil, você pode conferir este vídeo aqui ao lado que eu preparei para você.